Boa noite, amada igreja. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui para falar um pouco do amor do Senhor e para que possamos entender a vontade dele em nossas vidas. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradeço, Senhor, porque estamos aqui na tua casa para lhe render graça, Senhor. Obrigada, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Senhor. Deus, fala, Senhor, aos nossos corações, que nesta noite o teu estudo, Senhor, alcance os corações, o meu coração e de todos que aqui estão, Senhor. Que tua vontade, Senhor, seja feita em nossas vidas, Pai. E tudo que formos falar aqui neste momento, seja unicamente para a honra e glória do teu nome, Pai. Obrigada, meu Deus, pela oportunidade. Nós que agradecemos, no nome santo de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Meus irmãos, hoje a palavra está com a MCM e nós vamos falar aqui de um estudo muito importante para nossas vidas. Inclusive, esse tema, Vivamos o Verdadeiro Amor, ele é um tema da Convenção Batista Brasileira para este ano de 2024. É um tema muito sugestivo. E nós vamos falar sobre a palavra de Deus, esse amor que Deus quer que nós vivemos. E nós vamos falar, eu gostaria que os irmãos acompanhassem com suas Bíblias, em Jó 13:35. E nessa palavra de Jó, vivemos o verdadeiro amor, que é o título do estudo. Jó, na palavra de Deus, registrada por Jó, o discípulo amado de Jesus, que diz assim: com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Ali está escrito, ó, um novo mandamento dou a vocês, ame uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. É possível, né? Porque se amamos ao Senhor, se nós amamos a Deus, nós amamos os nossos irmãos. E justamente com esta palavra, para a gente entender a importância desta declaração, precisamos olhar para o contexto. Jesus, sabendo que ele iria, se afastar fisicamente, que tinha chegado a hora dele, que ele iria para o Pai, que ele ia ser transportado por um corpo espiritual, que é aquele corpo que ele estava. Então, ele deu um exemplo para nós. Ele foi, juntou seus discípulos, lavou os pés, dando exemplo para nós de serviço e humildade. Que amor lindo, né? Esse amor do Senhor. E deixou também uma palavra muito importante para seus discípulos, porque não foi só lavando. E em seguida, entregou-lhes um ensino revelador. Ele não estaria mais fisicamente, Ele não estaria mais fisicamente, juntamente com os discípulos. E o seu corpo físico seria substituído pelo corpo espiritual, isto é, a igreja, o corpo de Cristo. A partir de então, seria esses novos irmãos e irmãs que eles deveriam dedicar todo o amor. O que o Senhor queria com isso? Deus mostrou para aqueles discípulos a humildade e como eles deveriam, que eles teriam naquele momento, que eles não estariam mais presentes, que eles pudessem amar uns aos outros. Mas amar uns aos outros não seria só eles, entre si. Seria amar os outros de outras regiões, de outros países, pessoas diferentes. Porque amar um com os outros é fácil quando a gente ama alguém, quando a gente gosta de alguém, É muito fácil. Mas quando você tem que amar outra pessoa diferente,
pessoas que talvez você nem conheça. Você fala, será que eu consigo? Consegue sim. Mas, para que nós possamos ter esse amor de Deus para a nossa vida, a gente tem que amar a Deus primeiramente. Se nós amamos a Deus, nós amamos o próximo, né? Então, nesse estudo aqui, o que eles, porém, precisavam entender era o significado de todos uns aos outros. É o que nós precisamos entender também. Todos, uns aos outros. Não só amarmos, nós como os irmãos, que nós precisamos também amar, mas também os que estão lá fora. Nós precisamos amar. E no contexto aqui do estudo, o novo mandamento seria mais abrangente e os levaria a amar a todos, incondicionalmente e sem restrições. Jesus estava ensinando que eles deveriam amar também os gentios, os estrangeiros, como nós. Isso é um exemplo, meus irmãos, que nós devemos, como irmão e como amar a Deus. Porque se Deus passou isso para nós, para os discípulos, que nós também somos discípulos dele aqui na terra, nós temos também que seguir. Às vezes, esses dias eu vi um depoimento de uma mãe que estava falando sobre que tinha matado o filho dela, mas ela pedia ao Senhor para que ela viesse a perdoar essa pessoa que tirou o filho, porque ela colocaria também no lugar da mãe daquele que matou, que poderia também estar sofrendo. E por que levaria a alguém fazer isso? Mas ela teria que entender e ela teria que amar ele e que teria que perdoar. Esse é o amor que o Senhor quer para nós. Que a gente perdoe, que a gente ame de verdade. Não amar da boca para fora, mas o sentimento verdadeiro. Então, nós precisamos conhecer a Deus e aprender esse amor do Senhor. E aqui no estudo nos diz, Jesus pediu a eles e estava além deles. Quando Jesus pediu para que eles amassem os outros, Jesus também está nos pedindo. Isso às vezes é impossível a gente entender, né? Porque na nossa capacidade humana, mas para Deus não. Talvez nós não entendemos, mas para Deus tudo é possível. E se Deus nos pediu isso, é porque nós somos capazes, né? Basta nós entender e amar a Deus, porque quando você ama a Deus, que nós somos semelhança dele, nós conseguimos amar. E na palavra aqui do Senhor, fala o seguinte, o amor que Jesus demonstrou serve de modelo para nós, amar os próximos, os distantes, os iguais, os diferentes, os bons e os maus, fará com que ele seja lembrado e segundo por outros. Isso são maravilhoso, não é? Se amarmos todos conhecidos a Jesus, se nós amarmos todos, Jesus vai ser conhecido através de nós. Porque pessoas irão ver a diferença na nossa vida, né? Como é que você é capaz de amar aquele que não lhe ama, aquele que lhe deseja o mal? Mas nós temos que ser capazes, sim. Nós temos que amar. E aí que é a diferença, né? A diferença está aí. Porque quando nós temos Deus, nós podemos tudo. Porque Deus é amor. Você vê que na Bíblia, na palavra de Deus, do início ao fim, fala do amor. O amor de Deus. Que o amor de Deus foi tão profundo por nós, mas tão, que Deus deu seu único filho para que morresse por nós. Que amor é esse? Né? Esse amor incondicional. Será que nós teremos capacidade de amar dessa maneira? Teremos sim. Porque a partir do momento que você conhece a Deus, você passa a amar o outro. Porque nós não somos iguais. Nós temos nossas diferenças. Não, eu sou de uma maneira, vocês são de outra. Mas será que isso impede de a gente amar o outro? Não. Esse amor,
um amor que eu amo fulano, porque fulano é legal, porque fulano é uma pessoa assim, sabe? Não, não é esse amor que Deus está pedindo, não. Deus está pedindo que nós amamos o outro, o amor dele, independente do que o outro seja. Então, nós como igreja, nós temos que ser dessa maneira. Às vezes, quando eu estava lendo aqui esse estudo, fazendo a meditação, eu estava pensando como Deus é maravilhoso e como Deus transforma a vida da gente desde quando a gente permite. E que cada dia que a gente tiver a oportunidade de todos os dias a gente orar um pelo outro, para que esse amor que Deus deseja para os nossos corações, ele cresça em nós e que possamos fazer a vontade de Deus. Tem um conhecido escritor cristão, eu não sei falar inglês, mas é Harry Nelver. Em uma das suas obras, ele escreve o seguinte: quando o nosso amor emana do amor de Deus, deixamos de dividir as pessoas, aqueles que merecem e aqueles que não merecem. Esse é o amor que nos permite enxergar o inimigo como alguém amado, com o mesmo amor que nós amamos. Não mais precisamos posicionar em outro lado esse amor. Então, quando você enxergar que você ama de acordo à vontade de Deus e o amor de Deus para a sua vida, você enxerga o inimigo como amigo. Porque eu acho que nós não temos esse inimigo. Talvez também pelo fato de a gente não ter esse amor tão grande do Senhor em nossas vidas, e a gente às vezes enxerga o outro diferente. Mas não, nós não podemos enxergar o outro diferente. Então, como é que nós aceitamos um dia receber o Senhor como o único e suficiente Salvador, que Deus deu seu Filho para que morresse por nós, e nós aceitamos Ele, e nós não desejamos amar outro? Então, nós não temos o amor de Deus, nós não servimos a Deus. Aí fala assim, falar é fácil da boca para fora. Não é, meus irmãos. A gente tem que ter isso na nossa natureza, nossa natureza humana, que a gente sabe que é pecaminosa, mas nós temos que mudar e nós temos que olhar para a cruz. E esse amor, será que nós daríamos o nosso filho para morrer por alguém? Mas ele deu. E o que ele está pedindo? Uma coisa que nós podemos fazer é amar. Agora, amar o que está lá fora, o que está caído. Porque eu amar Cristiano, eu amar Eliene, né? Rebeca é fácil. São meus irmãos em Cristo Jesus. Mas é amar aquele mais necessitado que lá. Quantas vezes nós passamos por um que está caído e a gente fala, olha, está bêbado. Cadê? Que nós levantamos e fazemos alguma coisa pelo aquele. Porque a igreja é isso. A igreja tem que receber. Aqui é o templo, mas a igreja somos nós. Então, nós temos que receber todos esses que estão lá fora e amar. Às vezes, a gente tem até nojo de pegar. Mas não é esse amor que o Senhor está falando aqui, não. O amor que o Senhor está falando para que nós possamos ter um com o outro é esse amor de dar a mão, de procurar, de cuidar, de saber o que o outro tem, o que está precisando. É esse o amor. É esse amor que Ele quer que nós vivemos, que está escrito na palavra dEle, nesse estudo e na Bíblia. Porque você vai para esse estudo e vai para a Bíblia, todo esse amor. Em todos os versículos da Bíblia você encontra, em Coríntios, em Mateus, em todos você encontra o amor que o Senhor quer que a gente manda um com o outro, que esse amor que Ele quer que a gente transporta um para o outro. E continuando aqui no estudo, o que simboliza e define a vida de um verdadeiro cristão é o amor. É isso que define a vida nossa, o amor. O amor é o segundo mandamento na palavra de Deus, amar um aos outros como a gente ama nós mesmos, não é isso? Então, é esse amor que define a nossa vida como cristão. Porque um cristão que não ama, não é um servo do Senhor.
não ama a Deus. Então, esse amor define a vida de um cristão. E o amor e o outro é algo tão importante que precisa ser nossa marca. Martin Luther King disse: um amor transbordante que não mede nada, não pede nada em troca. O amor ágape é esse o amor de Deus, operando no coração humano. Nesse patamar, não amamos as pessoas porque gostamos delas, nem porque possui algum tipo de centelha divina. Amamos a todos os seres humanos porque Deus nos amou. Então, nós não podemos amar a pessoa porque a pessoa é boa, porque a pessoa é isso, porque é linda. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Então, nós temos que amar o próximo. É nesse amor que nós estamos falando. E nós somos capazes, sim. No momento que você passa a olhar o Senhor e saber que Ele lhe ama e que você faz a vontade dEle, e que Ele esteve sempre ao seu lado, e que Ele lhe deu o seu único filho. Porque, meus irmãos, dá um filho para que morrer na cruz. Uma morte que a gente sabe dolorosa. Para que nós pudéssemos estar aqui hoje. É muito difícil, né? Mas o que é que nós fazemos para Deus? Nada. Se a gente parar e pensar, o que é que nós fazemos? Nada. Do tanto que Ele fez por nós não fazemos nada. É chegar em casa, a gente ora, pede perdão a Deus. Oh Deus, perdoa pelos meus pecados. São muitos nossos pecados. Muitos. Em vista de tanto que Deus fez por nós, nós não fazemos nada, meu irmão. Às vezes, a gente tem até vergonha. Eu tenho, às vezes, vergonha. Esse dia eu estava comentando com o meu pastor, de pedir perdão a Deus. Porque o que eu faço para Deus? Nada. Em vista de tanta coisa que Ele nos dá. Que Ele morreu, deu seu filho para morrer na cruz. E foi uma morte feia. Não foi essa morte que a gente vê no filme. Não, que só bateu, cuspiu. Morte veio de tirar a carne, de humilhação, por amor a nós. E a gente? Nem capacidade de amar o outro, de perdoar, não temos. Às vezes, uma besteira, um fica diferente com o outro. E aí passa, não gosto. Não, nós não temos que gostar. Nós temos que amar o próximo. Não é gostar. Na palavra de Deus diz aqui que nós temos que amar. Não é gostar. Eu gosto de fulano. Agora também, você tem que abrir a sua boca para dizer para alguém que você ama. Você tem que dizer no fundo do seu coração que ama realmente. Agora, aí fala assim, eu amo. Nosso pastor, esses dias, fez uma pregação sobre isso, que nós temos que amar um ao outro. Aí fala, mas mesmo assim, você ama o outro, você precisa conviver? Não. Mas você ama, deseja o melhor pelaquele. Talvez você nem convivência tem, mas você tem que amar. É a obrigação nossa amar o outro, independente do que ele seja. Continuando aqui no estudo, a proposta de Jesus é profunda, desafiadora e difícil de praticar, né? Porém, alcançável. Essa proposta de amar uns ao outro é difícil? É, mas é alcançável. Nós podemos sim, desde quando nós amamos ao Senhor. Se eu amo a Deus e não amo meu irmão, eu não amo a Deus. Essa é a palavra do Senhor. Aqui no estudo diz, o Senhor não nos pediria algo que não poderíamos fazer. Um amor sem impor qualquer condição só aumenta o ministério desse amor. É muito mais fácil amar os obedientes, os corretos, os justos, os puros, mas amar os pecadores, aqueles que fazem o mal, os rebeldes
é coisa para alguém muito consciente e disposto. Deus ama o que não é amável. Ele ama você e eu. Ele me ama. O verdadeiro amor que devemos demonstrar uns aos outros é o mesmo amor que Deus demonstra para nós. Então é esse amor. Que Deus nos ama, né? Ele me ama, Ele ama você, a todos nós. Mas é esse amor que nós temos que viver. E por esse amor que nós temos que viver, a igreja, que somos nós, só existe porque Deus pretende colocar o mundo em ordem. E se Deus quer colocar o mundo em ordem, depende de nós também, para que nós pudéssemos amar, ser pessoas justas, ser pessoas conscientes do amor de Deus e que façam a vontade de Deus. Por isso que existe a igreja. A igreja não é o templo, a igreja somos nós. Então, Deus quer o quê? Um conserto conosco. Porque se Deus colocou para que o mundo se conserte, então nós fazemos parte do mundo. Então somos nós esse mundo, igreja, que nós temos que se ajustar de acordo à vontade dele. Porque se a gente for parar para pensar, nós somos salvos, somos, mas nós fazemos totalmente a vontade de Deus? Não. E nós precisamos disso. Precisamos a cada dia buscar esse amor que Deus quer, que existe em nós, para que cada dia a gente chegue, mas comparando o amor que Ele tem por nós. Porque o amor que Ele tem por nós não tem comparação, né? Então nós precisamos. A igreja existe porque Deus pretende colocar o mundo em ordem por meio de Jesus Cristo. Então Jesus foi que veio ao mundo para que pudéssemos chegar ao Pai. Então nós precisamos nos ajustar. Nós precisamos ver o que está errado em nós a cada dia para que nós possamos fazer a vontade do Pai. E nós vamos entender em 3 tópicos que diz aqui no estudo. Vivos pelo amor. Nós somos vivos pelo amor. E vivos pelo amor. Em 1 João 4,19, nos diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. A relação de Deus conosco é do mais puro, sincero e perfeito amor. E nós não podemos perder essa essência desse amor. Nós temos que, cada dia, a gente praticar esse amor. E na palavra de Deus diz isso. Nós temos que Deus conosco é o Deus mais puro, sincero e perfeito. Não perca a sequência desse amor. E como resultado, nós o amamos e devemos amar o próximo. Não fomos nós que demos o primeiro passo. Quem nos amou primeiro foi o Senhor. Foi Ele. Nós não demos o primeiro passo. Primeiro passo, Ele tomou a iniciativa a partir do seu amor infinito. Aliás, a expressão amor de Deus é algo muito óbvio, redundante, quase um pleonasmo, porque o amor só pode vir de Deus, pois Deus é amor. O amor faz da sua natureza a essência. É como Deus nos amou. Ele nos amou sacrificando seu próprio Filho para nos dar a vida eterna. Sacrificamos seu próprio Filho por os nossos pecados. Então, esse é o amor que Deus nos dá todos os dias e nós precisamos viver por esse amor. Esse amor é que tem que dar a motivação a cada dia para a gente seguir Ele. É esse amor. Já pensou se a igreja não fosse todos nós assim? Fosse cada vazia? Era horrível, né? Então, por que tem tanto irmãos e a gente não pode estar abraçando e amando cada um? A gente pode sim, meus irmãos. Basta a gente querer e lembrar que se a gente ama a Deus, a gente tem que amar o próximo, mesmo com as diferenças. Porque Ele não fez ninguém igual. Ele fez
cada um do seu jeito, mas com amor, o amor dele, nós podemos transformar. E é com esse amor que nós vamos transformar também a todos, porque para ele ser conhecido, as pessoas precisam ver esse amor em nós. Porque quando alguém vê fulano, olha como fulano é, dedicado, amoroso, ele está vendo Deus. E isso não é do ser humano, não é nosso. Porque nós mesmos não teríamos essa capacidade. É do amor de Deus. Então, nós temos que fazer essa diferença no mundo. Na palavra do Senhor, diz assim, o amor de Deus é óbvio, e Ele deu o seu próprio Filho para que morresse por nós, para que esse amor, mostrasse esse amor através desse sacrifício. O amor de Deus não é concreto, abstrato, não é conceito abstrato, não é uma filosofia ou uma construção teológica. O amor de Deus não se baseia em nossa condição espiritual, nem nossa preposição moral, nosso comportamento ou nossa atitude para com Ele. O amor de Deus se manifestou neste mundo através da pessoa de Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai. Ele veio a este mundo para nos revelar o amor de Deus em forma humana e nos ensinar a amar com o mesmo tipo de amor. Que coisa mais linda, né? Então, se a gente parar e pensar, a gente vai ver que nós precisamos mudar o nosso conceito de amor. Porque esse amor que a gente, às vezes, dá para o outro, não é o verdadeiro amor do Senhor. Que o Senhor quer para que nós possamos dar ao nosso irmão ou o de lá de fora. Porque a gente amar quem a gente gosta é fácil, né? Outro tópico aqui é vivos para amar. Nós precisamos estar vivos para amar. É uma condição de quem ama a Deus, ame também o seu irmão, em 1 João 4:21. O amor de Deus por nós exigiu que Ele entrasse em nosso mundo. E agora nós devemos entrar no mundo do Senhor, no mundo do outro, para que a gente possa mostrar esse amor para o outro. Se Deus entrou no nosso mundo para esse amor, nós precisamos entrar no mundo do próximo. Fazer com que esse amor que nós sentimos transborde para o próximo. E aí o Senhor será visto. Nós estamos manifestando o amor de Deus. É esse amor, meus irmãos, que nós precisamos ter. E o amor tem dois lados, sentimento e ação. Nós temos que amar com sentimentos, mas também nós temos que mostrar a ação. Nós temos que mostrar ao outro, zelar do outro, cuidar do outro, orar pelo outro. É esse o amor que Deus quer de nós. Então, sentimentos, mas também ação. O amor tem esses dois lados. Deus nos deu a capacidade de receber e demonstrar amor. Essa capacidade faz sentido porque fomos feitos à sua imagem e semelhança. Então, se nós somos a imagem e semelhança de Cristo, nós temos que dar amor. Se Deus é amor, nós também temos que ser amor. Deus é amor e Ele nos ensina a amar. Mas não adianta dizer que ama. É preciso demonstrar que ama. O verdadeiro amor envolve a expressão visível e prática do sentimento. Quando a gente ama alguém, a gente fala para a pessoa, mas a gente demonstra de todas as maneiras. Não é isso? A gente não só tem que falar, a gente tem que também mostrar em prática, em ação. Essa é a relevância de nós crentes. Nós crentes temos que ter esse amor diferenciado de todos. Porque o que não conhece a Deus não tem sentimento desse amor do Senhor em sua vida. Mas nós temos esse sentimento. Porque nós aceitamos o nosso Deus, aceitamos o Senhor como o único suficiente Salvador de nossas vidas. Então nós temos que ter transformação.
Nós temos que ser transformados. É muito difícil? Não. Mas nós podemos. É só pensar que Deus morreu por nós, que Deus deu esse amor a nós, e aí a gente passa a amar o próximo. Se Deus nos amou, entregando o seu próprio Filho, que deu sua vida por nós, devemos dar nossa vida por nossos irmãos. É forte, né? Você tem que dar a vida pelo seu irmão. É cuidando, dando a vida pelo seu irmão, é cuidando do irmão. Às vezes, meus irmãos, nós, como igreja, deixamos muito a desejar, porque, às vezes, tem irmão dentro da nossa igreja que nós nem sabemos o que está passando. E isso não pode acontecer. Nós, como irmãos, nós, como servos do Senhor, nós temos que estar sempre em conexão com o outro, procurando entender, procurando saber o porquê que aquela pessoa está dessa maneira. Às vezes, a pessoa está até meio triste e você já acha, nem quer encostar na pessoa. Não, nós temos que chegar para a pessoa e perguntar se a gente pode ajudar. Talvez a pessoa não queira falar, a gente respeita. Mas então vamos orar. Oramos por ele. Essa é a nossa prática como cristão. Nós temos que orar um pelo outro, porque é essa a vontade do Senhor. E é impressionante como temos a capacidade de aprender com exemplos, né? Nós temos essa capacidade. Então, se nós temos essa capacidade de aprender com exemplos, a gente aprende desde a nossa casa, o exemplo de pai, exemplo de mãe. Se nós recebemos carinho, recebemos amor, a gente transmite carinho e amor, né? Aquele que ganha amor, ele transmite amor. Você vê que, às vezes, a gente, até julga porque o outro age dessa maneira. Talvez ele não teve o privilégio de receber esse amor, esse carinho. Porque quem recebe, dá. Se eu tenho mais e vejo o que tem menos, eu tenho que dar. A gente tem que dar amor, carinho ao próximo. Então, a gente segue esse exemplo. Às vezes, uma pessoa é rude com você, mas talvez aquela pessoa só recebeu isso na convivência de sua casa, na convivência do seu lar. Então, o que ele pode dar? Ele não tem o amor para dar. E nós, além de receber o amor em nossos lares, aquele entendimento, o exemplo da nossa família, ainda temos o nosso Deus, que nos dá todos os dias esse amor, que nos perdoa e todo dia está conosco. Então, por que nós não somos capazes de amar o próximo? Nós somos, sim. E aqui na palavra de Deus diz a evidência, assim como nós, né, o cérebro humano, os neurônios se conectam e estabelecem comunicação entre si, precisamos estar sempre conectados uns com os outros. Fomos conectados pelo amor de Deus, para amar e gerar vida nos outros. Se esse amor do Senhor vem para a minha vida, eu tenho que transmitir esse amor para todos, para que os outros também tenham a vida, e que os outros vejam em nós a presença de Deus. Mas se nós não transmitirmos esse amor, como as pessoas vão ver em nós o amor de Deus? Não vê. Então, nós temos muito que orar e pedir ao Senhor, para que esse amor do Senhor seja conectado em nós, para que nós possamos conectar com os outros. Mais o último que nós vamos falar aqui é sobre vivos para que o mundo conheça o nosso amor. Então, é baseado em 1 João 3:1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu.
Já pensou? Isso é muito importante. Temos aqui a sua importante recomendação. O propósito do amor de Deus é que nos tornemos seus filhos. E se o mundo ainda não conhece, é porque ainda não conheceu Jesus como Filho de Deus. Somos a igreja, o corpo de Cristo, visível na terra, que deve fazê-lo ser conhecido. Uma vez amando, perdoando e salvos, temos uma missão a cumprir, que não pode ser negligenciada. É o amor para com os outros, que nós não podemos deixar de praticar. A demonstração de um cristianismo real não é apenas sentir a necessidade dos outros, mas transformar em ação, em gratidão e louvor a Deus. Porque quando você está amando você ao outro, nós estamos conectados a Deus e damos a glória ao nosso Deus, que é para a honra e glória do nome do Senhor que nós temos que agir, para que Deus seja conhecido. Não nós, porque nós somos seres humanos, falhos, mas nós, quem vê a nós. Por isso que diz que nós temos que ser a luz aqui. Nós temos uma responsabilidade muito grande, meus amados. Nós temos que honrar o nome do Senhor. Temos que honrar o nosso, mas o nome do Senhor, porque nós somos filhos de Deus, nós somos crentes, e nós temos que ter lá fora o comportamento de crente, daquele que ama, daquele que cuida, daquele que tem um nome a carregar, que é o nome do Senhor. Então nós temos muito que aprender a receber esse amor e transmitir esse amor do Senhor. E a demonstração desse amor, nós temos que as igrejas devem sentir. A igreja não é o templo, somos nós. Deve sentir a alegria de realizar projetos que já realizam, né? Esses projetos de ação social, que você ajuda o outro. Mas, além de ajudar, nós temos que levar a palavra. Ajudar, sim, nós temos que ajudar, mas o mais importante é levar a palavra para aquele que está recebendo, saber que Deus existe e que tudo que está fazendo ali não é por mera da nossa pessoa, mas um projeto do Senhor, que Deus nos dá amor e para que nós possamos, a cada dia, estar entrando em ação para levar aquele necessitado. Mas, acima de tudo, que Deus seja conhecido através das nossas ações. Então, é muito importante. E, aqui na palavra de Deus, diz também, uma igreja que se fecha não enxerga as necessidades do próximo. Está deixando de cumprir a sua missão quando compartilhamos o amor. Nosso coração se enche de alegria, e o coração de Deus, principalmente, quando compartilhamos o amor. Deus se agrada e, como consequência, a nossa vida se agrada, se alegra. Então, Deus se alegra conosco quando nós estamos transmitindo esse amor. Deus alegra para com nossas vidas. Então, nós temos a cada dia que, como igreja, ser transbordante deste amor do Senhor. A igreja é um grupo de pessoas que foram chamadas. Elas não foram meramente despertadas, mas foram chamadas a estarem juntas para um só propósito: fazer com que o mundo conheça o amor de Deus. A igreja é, antes de tudo, uma comunidade, um conjunto de pessoas que pertencem umas às outras, porque pertencem a Deus. Sejamos generosos e compartilhemos nossa fé. Olha aí, nós somos um, porque se nós somos de Deus, nós somos um em amor. Então, meus irmãos, nós precisamos praticar esse amor, mas esse amor, não é o amor, eu te amo, ou amado. Não, é um amor mesmo no fundo do nosso coração. É difícil não, senão Deus não mandaria a gente. Na palavra de Deus, nas Escrituras, não teria. E a Bíblia é do início ao fim falando do amor.
E é o que mais o Senhor deixou. Ele foi o seu corpo e espírito, mas Ele está no meio de nós, e Ele deixou para que nós continuássemos essa missão nossa aqui na terra, de transmitir amor para com os outros. E há um vazio existencial muito hoje no mundo, uma confusão mental que tem adoecido esta geração. A razão de tudo isto está na ausência de amor. É o que mais está doendo, muita gente se adoecendo. E na palavra do Senhor diz sobre isso, a falta de amor nos finais dos tempos. Nos finais dos tempos vai esfriar a fé. Quantas pessoas um mata o outro? Isso é o quê? A falta de amor. Amor de quê? De Deus. Porque é esse amor que nós temos, é o amor garantido, é o amor que suporta. Porque por nossa natureza, jamais suportaríamos. Mas o amor, quando você lembrar, não, eu tenho que ter esse amor de Deus, a gente age diferente. Porque vai chegar no final dos tempos. Aqui diz, Jesus falando sobre os sinais dos últimos dias, fez um importante alerta. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão, odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão muitos, devido ao aumento da maldade. O amor de muitos esfriará. Observe que Jesus disse, o amor de muitos esfriará, mas não de todos. E nós estamos incluídos nesse todos. Que nós não podemos esfriar. Nós não podemos estar nesse que vão esfriar. Nós temos que nos fortalecer a cada dia mais para esse amor do Senhor em nossas vidas. Que Deus, com seu imenso amor para com todos nós, nos fortaleça a cada dia, meus irmãos. E que a gente possa, a cada dia, enxergar esse amor e a gente praticar. Sejamos aqueles que continuarão amando, demonstrando que somos filhos de Deus e fazendo Cristo conhecido, que vivemos o verdadeiro amor. Então, nós como crentes, vamos mostrar esse amor, vamos amar, além dos nossos irmãos, vamos que as pessoas vejam em nós esse amor de Cristo em nossas vidas. Que possamos a cada dia entender o querer de Jesus para nós. Que Deus nos abençoe. Agradeço a vocês, meus irmãos, e que cada dia nós, não só falando, mas que nós possamos viver esse amor.